E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos para mais uma aula. É a aula 11, não é a aula 10, perdão pelo equívoco. E a aula do capítulo 7, que é saúde e sociedade. Então, um novo assunto, novo capítulo, que fala agora sobre saúde e sobre sociedade. Um momento muito oportuno para falar sobre saúde, né? Então, bora lá. Pessoal, saúde ele é um tema que está presente em nossas vidas o tempo todo. É impossível os seres humanos não falarem de saúde. Por exemplo, quando você vai tomar algum medicamento, uma injeção, um remédio, um soro, tem a ver com saúde. Coronavírus, ou seja, a pandemia, é uma questão de saúde coletiva, saúde pública. Quando você vai ao médico, quando você toma banho, quando você escova os dentes, quando você acorda, quando você dorme. Então a saúde ela está presente aí em nossa vida o tempo todo, ela não é uma parte específica. Então saúde não é só ir ao médico, não é só fazer academia, fazer caminhada. Então viver é saúde. Então se alimentar, falar, conversar, dormir, fazer escolhas também é saúde. Então tudo isso aqui tem a ver com saúde, é um tema constante em nossas vidas, principalmente agora com a pandemia do coronavírus. Ficou muito em alta a questão da saúde, né? Saúde pública, como é que isso ficou em relação com o coronavírus. Então, saúde não dá para fugir do tema saúde. E aí, pessoal, o que é saúde? Será que é só não ficar doente? Será que saúde é apenas não estar doente? Também, mas vai além disso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no caso a OMS, saúde não é apenas ausência de doença, mas se refere ao bem-estar físico, mental e social de um indivíduo. Ou seja, estar saudável não é só não estar doente, é você ter um bem-estar físico, mental e o que? Social. Então, fazer atividade física, eu vou ter um bem-estar físico. Ir ao terapeuta, conversar com um amigo, psiquiatra, psicólogo, eu vou ter o quê? Um bem-estar mental. E cuidar mais de mim, estar em sociedade, eu vou ter um bem-estar o quê? Social. Então, saúde, pessoal, ela vai muito além de não estar doente. Vai muito além do que ir ao médico, do que fazer caminhada, do que ir na academia, do que tomar remédios. Tem a ver com vários pontos de nossa vida. Então tem a ver com trabalho, tem a ver com quanto a gente ganha, onde a gente mora. Tudo isso vai impactar diretamente na saúde do indivíduo. Então pensa comigo, se uma pessoa ela mora numa grande cidade, em uma periferia, ela pega 3 ônibus para ir trabalhar. Ela vai ter um bem-estar social, um bem-estar físico, porque imagina só, ficar 2 horas em pé no ônibus. Ela vai começar a sentir dores, eu vou deixar de ter um bem-estar físico. Dormir pouco, porque eu tenho que dormir tarde e acordar cedo. Eu vou ter o quê? Uma deficiência no meu sono. Ter poucos momentos de lazer. Ganhar menos para comprar alimentos mais saudáveis. Não ter tempo para ir me exercitar. Ou seja, tudo que nós vivemos vai impactar diretamente em nossa saúde. Então, uma pessoa que mora longe do trabalho, que pega 3 ônibus, gasta 2 horas com transporte, não tem dinheiro para se alimentar de maneira com alimentos mais saudáveis, não consegue fazer atividade física, não consegue se encontrar com os amigos. Ela vai deixar de ter um bem-estar, mora numa rua que não tem coleta seletiva. Então essa pessoa ela vai ser impactada diretamente na saúde. Então tudo isso, pegar 3 ônibus, não conseguir comprar alimentos mais saudáveis, não conseguir ir ao médico regularmente, não conseguir ter uma vida social, morar numa rua que não tem coleta de lixo, tudo isso vai influenciar na saúde dessa pessoa. Agora uma pessoa que mora numa área nobre, que vai de carro para o trabalho, que compra alimentos naturais e orgânicos sem agrotóxicos, que vai ao psicólogo, que tem vida social, que dorme bem, essa pessoa vai ter outro impacto em sua saúde. Então a questão da saúde, ela depende de muitos fatores, às vezes fatores que nós não controlamos. Então, a saúde ela deve ser tratada de modo coletivo e depende de muitos fatores. Então, estar saudável não é só se alimentar bem, fazer academia e dormir bem.
Então, o seu trabalho, o lugar onde você mora, o quanto você ganha, os serviços que você tem acesso, tudo isso vai impactar na sua saúde. Então, não esqueçam disso. Lembrem sempre que saúde não é só não estar doente. Tem muitos fatores que vão impactar na saúde. Então, quanto uma pessoa ganha, como que ela come, como que ela dorme, os amigos dela, onde ela frequenta, o lugar que ela tem acesso, a rua dela, se tem esgoto aberto, se não tem. Tudo isso são fatores que, infelizmente ou felizmente, vão aí impactar na saúde. Então, o ser humano, por si só, ele não consegue aí controlar a sua saúde, infelizmente, porque fatores externos vão aí influenciar na sua saúde. E aí, pessoal, existem alguns indicadores de saúde. O que são esses indicadores? São o quê? São análises combinadas de alguns critérios, ou seja, existem alguns critérios pré-estabelecidos e que esses critérios analisados em conjunto vão gerar os indicadores de saúde que vão indicar para o governo, para as empresas, para os hospitais, para as universidades, vão indicar como aquela população está de saúde. Então, geralmente, quem usa esses indicadores é o governo federal para avaliar como é a saúde das pessoas. Quem usa é o governo municipal, estadual, hospitais, universidades, postos de saúde. Por exemplo, o posto de saúde local do bairro, o postinho, ele vai usar os indicadores para saber como está a saúde naquela comunidade em que está o postinho. Então, o postinho do seu bairro, ele vai usar indicadores de saúde para saber como que anda a saúde naquele bairro, como que anda os moradores de saúde. E existem aí alguns critérios que eles vão usar para analisar como que está a comunidade, como que está a saúde daquelas pessoas naquele lugar. E que indicadores são esses? É a demografia, ou seja, indicadores demográficos, socioeconômicos, nutricional, ambiental, negativo e positivo. O negativo tem a ver com morte, com comorbidade, e positivo com nascimento, enfim, com outros fatores. Ou seja, beleza? Então, bora lá, pessoal. Vamos ver aqui cada um desses indicadores de saúde. Primeiro, os demográficos. Então, os dados básicos relacionados ao perfil da população. Então, indicadores demográficos são dados básicos relacionados aí ao perfil da população. Então, quantos habitantes tem no bairro, a idade dos habitantes, o sexo, a etnia, o postinho, ele vai pegar isso e vai ver, ó, nesse bairro tem 10 mil habitantes. 5 mil são mulheres, 5 mil são homens. Desses 5 mil que são mulheres, 4 mil são brancos e 1.000 negros. Dos homens, são 4 mil negros e 1.000 brancos. Ou seja, são aí dados básicos sobre a população daquele lugar. Indicadores socioeconômicos, dados relacionados à renda. Quanto que as pessoas que moram naquele bairro ganham, quanto elas gastam, como que elas sobrevivem com aquela renda. Ou seja, a ocupação, a classe social, o tipo de trabalho, a condição de habitação e também idade, sexo e etnia. Por exemplo, no bairro daquele postinho, das 10 mil pessoas, 3 mil é professor, 2 mil é mecânico, 1.000 é enfermeiro, então a ocupação. As condições de trabalho, das 10 mil, 1.000 pessoas trabalham em lugares extremamente insalubres, extremamente difíceis. Ok, dessas 1.000 pessoas, 300 moram em casas de taipa, 500 moram aí em casa de concreto, enfim, então dados socioeconômicos. Dados de morbidade, tem a ver aí com doenças mórbidas, ou seja, registra o número de pessoas portadoras de enfermidades dentro da comunidade, ou seja, naquele bairro onde está o postinho, tem 10 mil pessoas. Das 10 mil, o postinho viu que 1.000 tem doenças mórbidas, ou seja, doenças que não têm cura, doenças, enfermidades, pressão alta, enfim, outras doenças. Ou seja, isso é dados de morbidade. São números de enfermidades que a comunidade tem. Mortalidade indica os números de óbitos, nascidos vivos
e natimortos. Ou seja, naquele bairro, quantos bebês eles nascem vivos, quantos nascem mortos, quantas pessoas naquele bairro morreram. Então, tudo isso aqui tem a ver também com saúde. Se naquele bairro lá, o postinho está num bairro, naquele bairro tem 10 mil habitantes. Naquele ano nasceu 100 bebês. Dos 100 bebês, 90 nasceram mortos. Isso quer dizer o quê? Tem alguma coisa errada. Naquele bairro, se 100 crianças de 100, 90 nasceram mortas, tem alguma coisa errada naquele bairro que está impactando nisso. Ou seja, questão de saúde pública. Então, naquele bairro pode ter condições que vão gerar esses nascimentos de pessoas mortas. Saneamento básico não tem coleta seletiva, talvez não tenha médico suficiente para fazer o pré-natal. Tudo isso são indicadores que o médico, o enfermeiro, o postinho pode ler desse número, ou seja, mortalidade. Vai falar para a pessoa, para a comunidade, como que está a saúde daquele lugar também. Cobertura é o acompanhamento e o perfil médico daquela comunidade, ou seja, se tem um postinho, o quanto que aquele postinho cobre? Ele cobre o bairro todo? Ele cobre algumas ruas? O que ele oferta? Oferta médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, injeção, pré-natal, enfim, o que aquele postinho ele oferta para aquele bairro e o quanto que ele cobra também naquele bairro. Então, pessoal, tudo isso são indicadores de saúde que vão dizer para o postinho, para o governo, para a prefeitura, como que está aquele bairro, como que está a saúde daquelas pessoas, daquele lugar, daquele bairro, ok? E aí, pessoal, nós vivemos o tempo todo em contato com micro-organismos que podem nos causar doenças. Mas por que será que nós não ficamos doentes? Se eu pego a minha mão nessa mesa e boto na boca, eu posso pegar uma doença. Mas por que será que eu não pego? Por que será que isso não acontece? Tem a ver com o sistema imunológico, pessoal. Nós vamos ver agora um pouco mais sobre o sistema imunológico. Bora lá! O sistema imunológico é um conjunto de células, tecidos e órgãos responsáveis pela defesa do nosso organismo contra vírus, bactérias e substâncias nocivas. Ou seja, é um sistema que vai defender o nosso corpo de micro-organismos patogênicos. Toda vez que eu falar a palavra patogênico, lembre de doenças. Então, micro-organismos causadores de doenças, pessoal. Então, o sistema imunológico, ele vai defender o nosso corpo. Ele é um conjunto aí de tecidos, órgãos e células que estão na gente, que vai defender o nosso corpo aí de ataques de micro-organismos, vírus, bactérias patogênicos. Pessoal, como que é formado esse sistema? Ele basicamente possui essa formação aqui de tecidos e órgãos. Eu tenho as tonsilas e adenoides que ficam aqui, aqui nessa região nasal. Então aqui faz parte do sistema. Os linfonodos, os vasos linfáticos, mais linfonodo, timo, que é um órgão, baço, que é outro órgão, placa de Peyer, linfonodo, apêndice, então essa apêndice aqui ela também faz parte do sistema imunológico, medula óssea também faz parte e vasos linfáticos. Aqui são órgãos, tecidos que fazem parte aí do sistema imunológico. Por exemplo, você sabia quando uma pessoa tem uma doença imunológica, às vezes ela precisa aí de um transplante de medula óssea. Por quê? Porque houve alguma alteração aqui que causou alguma doença e o corpo não conseguiu combater. Então aqui são órgãos e tecidos que fazem parte aí do sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo. Vamos ver aqui um pouco mais sobre cada um deles. Por exemplo, pessoal, o timo. Aqui, vamos ver aqui a função do timo, fica aqui pertinho no meu tórax. O que o timo faz? O timo ele é um órgão que se localiza no tórax,
logo à frente aqui do peito superior do coração. Aqui está o timo. Ele cresce desde o nascimento até a adolescência, quando então passa a regredir, vai crescendo. Quando você vira adolescente, ele diminui. Ok. De tamanho e tem seus tecidos transformado em gordura. Ou seja, o timo ele vira gordura quando você vai crescendo. A principal função do timo é produzir linfócitos. Você vai ver lá na frente que linfócitos são células de defesa, ou seja, o timo, a principal função dele é produzir células de defesa. Aqui, ó, os linfócitos. Essas células são essenciais para nos defender de vírus e bactérias. O baço, aqui é o baço, pessoal. Ó. O que o baço faz? Bora lá. O baço é um órgão de formato oval, ok? Tá aqui. E se localiza atrás da parede esquerda do estômago. Ele desempenha várias funções em nosso organismo, tanto no sistema cardiovascular quanto no sistema imunológico. Ou seja, o baço é um órgão que faz parte dos dois sistemas, vascular e imunológico. Uma de suas funções é armazenar leucócitos, também são células de defesa. Durante a filtração do sangue, esses leucócitos ajudam na remoção de restos de células, substâncias nocivas e micro-organismos invasores. Ou seja, o baço ele vai aqui armazenar células de defesa que vão servir aqui para filtrar e para limpar impurezas no nosso corpo. Seguindo aqui, as tonsilas estão associadas às mucosas nas entradas de vias respiratórias e do sistema digestório. Ele aí protege de agentes infecciosos, ou seja, tem a ver com a respiração, vai filtrar aí agentes infecciosos com a respiração. Existem 3 tipos de tonsilas: as faríngeas, também chamadas de adenoides, as palatinas, chamadas de amígdalas, e as tonsilas linguais, ou seja, amígdalas, adenoides e linguais são aí órgãos e tecidos que fazem parte aí das tonsilas, que atuam como um mecanismo de defesa. Ou seja, você sabia que as amígdalas aqui que você tem, elas são o quê? São mecanismos de defesa. Ou seja, quando a amígdala inflama, é porque ela está combatendo algum vírus ou alguma bactéria. Ou seja, é um órgão de defesa. Ok? Linfonodos são pequenos órgãos arredondados espalhados pelo corpo. Ó, cadê? Ó? Linfonodos, linfonodos, linfonodos. Tem na garganta, tem embaixo das axilas. Geralmente ele está em extremidades. Garganta, axila, na virilha. Ok? E qual é a função, pessoal? Cadê? Eles são responsáveis pela filtração da linfa, além de produzir e armazenar linfócitos B e anticorpos, ou seja, linfonodos, eles produzem muito anticorpos. Por isso que, às vezes, quando uma pessoa pega uma doença infecciosa, ela começa a inchar o pescoço, aqui as axilas, a virilha, devido à produção de linfonodos e anticorpos. Quando um processo de infeccioso está começando, costuma inchar. Como eu falei, quando você está começando a ter um processo infeccioso, os seus linfonodos começam a inchar, o que pode ser perceptível em algumas partes do corpo, formando as populares ínguas. Ou seja, quando o seu pescoço, sua axila, a sua virilha começa a inchar, isso forma uma íngua. Por quê? Porque você começou a ter um processo de infecção. Você foi atacado por um vírus ou uma bactéria. Medula óssea é um tecido gelatinoso que se localiza no interior dos nossos ossos, ou seja, dentro dos ossos. É um tecido dentro do osso. Medula óssea. Existe um tipo específico de medula óssea chamado de medula vermelha, que é responsável pela produção de células sanguíneas, inclusive os leucócitos, que são células de defesa. Pessoal, percebam o seguinte: esses órgãos e tecidos, eles vão produzir as células de defesa. É como se esses órgãos e tecidos, linfonodos, apêndice, medula óssea, baço, eles fossem, a grosso modo, o exército. Eles vão formar soldados para defender o nosso corpo. O exército do Brasil, ele forma soldados para defender o Brasil em possíveis guerras, enfim, operações de combate a alguma coisa. Já aqui, o sistema, o baço, o timo, o linfonodo, são como se fossem exércitos,
o exército, que vai formar aí soldados para combater infecções no nosso corpo. E veremos aqui agora o que são eles. As células de defesa são soldados, a grosso modo, que são formados no nosso corpo para defender o nosso corpo de ataques de micro-organismos patogênicos e nocivos. Bora lá! Funcionam como exército de defesa, são conhecidas como glóbulos brancos ou leucócitos, pessoal. Ou seja, toda vez que eu falar de célula de defesa, eu falo de glóbulos brancos ou de leucócitos. São sinônimos. Glóbulos brancos e leucócitos. Ok, pessoal? E aí, pessoal, tem vários tipos. Tem o monócito, tem o basófilo, tem o eosinófilo, tem o neutrófilo, tem o linfócito. Alguma vez você já fez um exame de sangue e viu lá um bocado de nome estranho? Glóbulos brancos, leucócitos, monócito, basófilo, enfim. A gente vai ver mais pra frente, eu vou passar um trabalho para vocês, que tem a ver o quê? Com avaliar um exame de sangue para ver o que significa cada número no exame de sangue. Então não se preocupem, mais na frente, o próximo conteúdo que eu vou passar para vocês vai ser o quê? Avaliar um exame de sangue e perceber o que quer dizer cada número da célula de defesa. Mas a princípio, vamos conhecer os nomes: monócito, basófilo, eosinófilo, neutrófilo e linfócito. São as células que vão defender o nosso corpo. Ok, pessoal? Vamos ver aqui as suas principais características. Olha lá. Neutrófilos são o quê? São os leucócitos mais abundantes na corrente sanguínea. Todas elas são leucócitos, ok? Agora vamos ver as suas categorias. Os neutrófilos, eles são os leucócitos mais abundantes. Lembra que eu falei, pessoal? Ó, leucócitos são glóbulos brancos, que são células de defesa. Então, existe aí diversos tipos de células de defesa. Vamos ver uma por uma. Neutrófilos são as células de defesa mais abundantes na corrente sanguínea, ok? São os primeiros a chegar aos locais da infecção, onde fagocitam e destroem os micro-organismos. Ou seja, imagine um castelo, um lugar grande, uma casa. Os leucócitos, os neutrófilos seriam os seguranças em maior abundância, que estariam do lado de fora. Então eu teria um muro, lá fora teriam os neutrófilos em maior abundância. Se o invasor tentar entrar no castelo, ele vai dar de cara com quem? Com os neutrófilos. Ou seja, assim que o invasor entra no sangue, as primeiras células que são responsáveis por atacar ele são os neutrófilos. Ok? Segundos, basófilos. São os leucócitos menos abundantes. Ou seja, os basófilos são os menos abundantes. Os neutrófilos são os mais abundantes. Os basófilos são os menos abundantes. Eles liberam duas substâncias importantes, a heparina e a histamina. A primeira funciona como anticoagulante e a segunda como vasodilatadora em processos alérgicos. Ou seja, quando uma pessoa tem alergia, o que é alergia? A gente vai ver mais pra frente, ainda hoje, o que é alergia. Mas alergia é quando o corpo ele combate aí alguma coisa que não deveria ser combatida. Ele acha que tem uma ameaça, ele vai lá e vai atacar aquela ameaça. Quando acontece isso, os basófilos vão liberar aí duas substâncias, a heparina e a histamina, que são responsáveis aí, pessoal, o que? A primeira, ela vai o quê? É anticoagulante. O que é anticoagular? Anticoagular é demorar a coagular, é demorar o sangue a estancar. E vasodilatador é quando o quê? Quando o vaso, ele cresce, para passar mais sangue. Em um processo alérgico, algumas pessoas incham, ficam vermelhas, se coçam. Por quê? Porque os vasos vão se dilatar e vai passar mais sangue nas correntes sanguíneas, ok? Eosinófilos, o que são eles? Eles atuam no processo alérgico e na defesa contra parasitas como protozoários, helmintas e vermes. Ou seja, os eosinófilos também vão atuar em processos alérgicos, mas também vão atuar contra vermes. Linfócitos apresentam papel crucial nos mecanismos de imunidade.
existem tipos diferentes de linfócitos com funções específicas, ou seja, vão existir aí diferentes tipos de linfócitos com funções específicas. Costumam ser divididos em linfócitos B, que atuam produzindo anticorpos, e T, que destrói células contaminadas por vírus. Ou seja, os linfócitos B, pessoal, eles vão produzir anticorpos. E os linfócitos T, eles vão destruir aí células, vírus e bactérias danificadas. Ou seja, quando aí o coronavírus entra no nosso corpo, os linfócitos B vão produzir anticorpos e os linfócitos T vão atacar o coronavírus, vai atacar células que foram contaminadas por esse vírus ou por qualquer outro tipo de vírus. Por fim, os monócitos, eles sofrem diferenciação e migram para o tecido corporal, onde passam a se chamar de macrófagos e realizam fagocitose de patógenos, ou seja, os monócitos migram da corrente sanguínea para o nosso tecido e mudam aí de nome. Ok, pessoal? Pessoal, quais são as principais funções dessas células? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quais são as principais funções aqui dessas 5 células de defesa? Vamos ver agora quais são as suas principais funções. Primeiro, elas produzem anticorpos, ou seja, as células de defesa, os leucócitos, têm como principal função produzir anticorpos. Segundo, eles atuam na citotoxicidade, ou seja, quando uma célula ela é intoxicada, ela é atacada, ela sofre uma mutação aí, tóxica, os leucócitos vão atuar. E eles fazem a fagocitose. Professor, o que é fagocitose? É engolir e digerir aí o sistema patógeno, aquilo que causou a doença. Ou seja, esses aqui são os principais tópicos dos leucócitos, as principais funções dos leucócitos, que são produção de anticorpos, citotoxicidade e fagocitose. Ok? Pessoal, e o que é uma fagocitose? Bora lá. Aqui eu vou ter uma célula de defesa. Vamos supor que eu tenho a primeira, que é o neutrófilo. Ok, aqui eu tenho um neutrófilo. Ele viu que entrou um vírus. Então, o meu corpo viu que entrou um vírus. A gripe, o coronavírus, enfim, entrou uma ameaça. A primeira célula que vai chegar lá vai ser o neutrófilo. A membrana plasmática dele vai engolir o vírus. Então, quando um vírus, quando alguma coisa entra no nosso organismo, é uma coisa prejudicial, a célula de defesa ela vai engolir esse vírus com a membrana plasmática, vai envolver. Então, o vírus está aqui, ela envolve com a membrana plasmática. E aí, ela vai fazer a fagocitose, que é o quê? Que é digerir, que é quebrar, que é destruir esse vírus, essa bactéria. Então, fagocitar é a membrana engolir esse vírus, essa bactéria, digerir lá na célula e depois ela solta esses restos e esses restos são inofensivos. Então, ela destruiu, atacou aí o vírus, a bactéria, digeriu e depois soltou para a corrente sanguínea para ser expelido no xixi, nas fezes, enfim, para ser excretado aí pelo nosso corpo. Então é assim que é a fagocitose, ó. É o fagossoma, ou seja, vai engolir aqui, ó, a substância, vai digerir, vai quebrar, vai acabar com ela e depois vai soltar na corrente sanguínea para ser expelida. Ok, pessoal? E aí, gente, existe aí os mecanismos de defesa, que são dois tipos, os inatos e os adquiridos. Vamos ver que tipos, como é que eles são. Os inatos são o que nós nascemos com eles. Então, os mecanismos de defesa que são inatos, nós, seres humanos, nascemos com esse mecanismo. Quais são eles? A pele, nós nascemos com pele. A mucosa, os pelos, os sucos digestivos, no caso, a saliva, o suco gástrico e a inflamação. Todos nós nascemos com todos esses mecanismos de defesa, são inatos, nós nascemos com eles. Pessoal, qual é a principal característica desses mecanismos de defesa? É simples, eles têm a mesma resposta para todo agente. Ou seja, não importa o vírus,
a bactéria, o protozoário, qualquer substância que entrar no nosso corpo, esses mecanismos terão a mesma defesa, ou seja, eles possuem uma defesa geral. Então, não importa qual seja o que entre, será a mesma defesa, ok? Essa é a principal característica, defesa geral. Segundo, os mecanismos adquiridos são adquiridos com o tempo. Então, os mecanismos de defesa que nós adquirimos, nós não nascemos com eles. Então, nós não nascemos com anticorpos e nós não nascemos com memória imunológica. Professor, então como é que nós criamos? Nós criamos anticorpos e memórias a partir do ataque de doenças. Por isso que falam que é tão importante deixar a criança brincar na terra, para ela ter contato com bactérias, com vírus, com micro-organismos que vão ativar os nossos anticorpos. Como assim, professor? Bora lá! Quando você pega catapora, o seu corpo ele vai criar anticorpos para combater a catapora. Mas ele só vai criar se você pegar. Se você nunca pegou catapora, você nunca vai ter anticorpos para combater a catapora. Ou seja, você vai adquirir anticorpos. Então, anticorpos é um mecanismo de defesa adquirido. Você só adquire ele quando você entra em contato com a doença, com o vírus ou com a bactéria. E aí, eles vão criar uma memória imunológica. Ou seja, você pegou catapora, você criou anticorpos, o seu corpo vai guardar essa informação e da próxima vez que o seu corpo entrar em contato com a catapora, você não pega mais, porque você criou memória. Ou seja, vamos lá, é como se fosse assim, ó. Você pegou catapora, o seu corpo ele criou anticorpos para combater a catapora. Tá aqui, ó. Quando você combateu, esses anticorpos foram guardados na memória. Da próxima vez que a catapora tentar entrar no seu corpo, os mesmos anticorpos serão produzidos, porque existe uma memória de como eles são produzidos para combater a catapora. Então é por isso que você não pega a catapora duas vezes, porque o seu corpo ele guardou a memória imunológica. Ele guardou a informação de como é que se produz aí anticorpos para combater a catapora. Então a vantagem de você ter aí o mecanismo de defesa adquirido é que ele cria a memória imunológica. É por isso que você nunca pega o mesmo tipo de vírus de gripe. Toda vez que você gripa, pode ter certeza que houve aí uma mutação e você pegou outro tipo de vírus, ok? A mesma coisa com o coronavírus. Por que será que as pessoas se preocupam tanto com as mutações do vírus? Quando seu corpo pega o coronavírus, ele vai produzir anticorpos para combater aquele vírus. Se o vírus muda, seu corpo vai ter que produzir outro anticorpo para combater o outro vírus, ok? Então, a vantagem também é que os anticorpos são específicos. Cada vírus, cada bactéria tem um tipo de anticorpo específico. O seu corpo nunca vai produzir anticorpos iguais para combater vírus diferentes, ok? Pessoal, o que é imunidade? A imunidade ela é a resistência ou proteção contra alguma ameaça. Se o seu corpo ele percebe que está sendo ameaçado, ele ativa a imunidade aqui, ó, para defender o seu corpo de bactérias, de vírus, de doenças, enfim. Existem aí dois tipos de imunidade, a natural e a artificial. Vamos ver aqui a natural. Pessoal, a natural ela se divide em dois subgrupos, a ativa e a passiva. A imunização natural ativa é a produção de anticorpos. É quando o seu corpo ele entra em contato com alguma doença e ele sozinho produz anticorpos. Por exemplo, você pegou catapora. O seu corpo sozinho ele vai produzir anticorpos para cuidar de você. Então isso é imunização natural ativa. Já a passiva é quando você recebe anticorpos. Por exemplo, quando você mamou no peito da sua mãe, quando ela lhe deu leite, esse leite tinha anticorpos. Ou seja, você recebeu.
você não produziu. Você nasce sem nenhum anticorpos. Você vai adquirir com o tempo. Ou você recebe da sua mãe como leite, ou você vai produzir quando seu corpo entrar em contato com alguma doença. Mas as crianças, nós seres humanos, nascemos sem anticorpos. Nós adquirimos com o passar dos anos, ou pegando alguma doença, ou quando nossa mãe ela passa para a gente na amamentação. Então, ativa, seu corpo produz. Passiva, você recebe de outro lugar, da sua mãe, de um remédio, enfim. E a artificial, pessoal, tem a ver com vacinas e soros. Então, a imunização artificial é aquela que não é produzida pelo nosso corpo. Porque, por exemplo, a amamentação ela é natural, porque a sua mãe produz no corpo dela e passa para você. Só que de forma passiva, você só recebe. A artificial, você não produz no seu corpo, nem você, nem sua mãe, nem outro ser humano. Ela é artificial. São as vacinas e os soros. Então, a imunização artificial ativa é a vacina. Por quê? A vacina, geralmente, ela é feita de pedaço de um vírus morto, ou de um vírus inativo, ou de outro vírus que se assemelha àquele vírus. Enfim, bora lá. A vacina do coronavírus, ou qualquer outra vacina que combata um vírus, ela é feita ou de metade de um vírus, de uma parte dele, então pegar a parte de um vírus, ou do vírus inativo, o vírus morto, ou de outro vírus que se assemelha àquele vírus. Ou seja, vai ter ali o vírus na vacina, mas não se preocupe, porque a vacina é segura. Não quer dizer que você vai pegar a doença. Como é que acontece? Quando você toma uma vacina, ela tem o vírus morto, o vírus inativo, tem um pedaço de um vírus, tem um vírus modificado, para que quando o vírus entre no seu corpo, ele entre de maneira mais branda, mais leve, não vai causar nada, porque ele está morto, ele está inativo, ele tem uma metade só dele, ele está modificado. E aí o seu corpo vai perceber, poxa, entrou um vírus aqui, vou criar anticorpos. E o seu corpo vai conseguir criar anticorpos a tempo para combater o vírus. Qual é a diferença de tomar uma vacina e pegar o vírus? Quando você pega o vírus, aqui, você pega o coronavírus. O coronavírus entra no seu corpo. Quando você pega o vírus, ele entra no seu corpo e ele se multiplica muito rápido. É muito rápido. E seu corpo não consegue ter tempo suficiente para combater. Porque assim que ele entra, ele vai se ligar às suas células, vai se multiplicar e seu corpo não vai ter tempo de combater, vai demorar para combater. É por isso que pessoas ficam 10 dias na UTI, um mês internados, porque o corpo demora a combater. Se você tomar a vacina que é segura, feita de um vírus inativo, da parte de um vírus, do vírus modificado, o seu corpo vai reconhecer o vírus. Só que o vírus está morto, está modificado e vai demorar mais tempo para o quê? Para se multiplicar. Então o seu corpo vai ganhar tempo para produzir anticorpos e matar esse vírus. É por isso que a vacina é tão eficaz, porque ela faz com que seu corpo ganhe tempo para produzir anticorpos e para matar esse vírus, ok? Já a imunização natural passiva é a transfusão de sangue ou soro, quando seu corpo recebe aí anticorpos de sangue ou do soro. Ok, pessoal? E aí, gente, existem aí alguns problemas relacionados ao sistema imunológico. Aqui eu trago dois deles, a amidalite e a autoimunidade e o lúpus. Ou seja, às vezes, alguns órgãos, alguns mecanismos no nosso corpo que tinham como objetivo nos proteger, acabam nos atacando. Por exemplo, quando as amígdalas inflamam, as amígdalas, como nós vimos, é um órgão que serve para proteger o nosso corpo. Porém, algumas vezes elas podem inflamar, elas podem atacar o nosso corpo, ele pode achar que existe uma ameaça que não existe e começar a inflamar a nossa garganta. É por isso que algumas pessoas têm problema de amidalite, tem que tirar as amígdalas. Por quê? Por mais que seja um órgão de defesa,
ele acaba dando pano no sistema. Ele acha que tem que lhe defender quando não tem e começa a inflamar. Outra coisa é o lúpus. O lúpus é uma doença, pessoal, que o nosso corpo ele acha que está sendo atacado. Então o lúpus, ou a autoimunidade, acontece quando o seu corpo acha que existe uma ameaça sem existir. Então ele vai achar, poxa, entrou um vírus aqui, mas não entrou nenhum vírus. O seu corpo acha que precisa defender o seu corpo de alguma ameaça, só que não tem ameaça alguma. Então ele começa a atacar o seu próprio corpo. Então o lúpus e a autoimunidade é quando o seu corpo se defende de algo que não existe e começa a atacar o seu próprio corpo. Isso pode comprometer aí alguns órgãos como visão, audição, enfim. É uma doença que pode atacar aí o seu próprio corpo. E, por fim, as alergias, pessoal. O que é uma alergia? São reações imunológicas exageradas contra um antígeno que não desperta resposta imune em outras pessoas. Por exemplo, o seu corpo vai entrar em contato com a poeira e vai achar que ali é um risco. Opa, é um risco. Vamos combater a poeira. Só que nem todo mundo tem essa reação. Por exemplo, eu não tenho alergia à poeira. Se eu estiver na poeira, eu vou tossir e espirrar, mas acabou naquele momento. Tem pessoas que o corpo acha que a poeira é tão perigosa que precisa de uma reação extrema. Aí a pessoa vai espirrar muito, vai tossir muito, vai corizar, enfim. Então a alergia é quando o seu corpo ele ataca alguma coisa de forma exagerada. Então, eu tenho uma alergia à abelha. A abelha lhe picou, isso é uma ameaça? É uma ameaça, ok, ela lhe picou. Mas seu corpo parte com uma ameaça tão grave que ele começa a produzir anticorpos mais do que o normal e começa a atacar o seu corpo. Então a alergia é uma resposta exagerada a alguma doença, a algum vírus, bactéria, alguma contaminante, algum antígeno. Ok, pessoal? Pessoal, por hoje é isso. Até a próxima aula.